E aí, gente, tudo bem? Galera, estamos de volta aí. Propriedades coligativas em solutos iônicos, né? Ou com solutos iônicos. A ideia aqui é diferenciar quando você coloca o NaCl, por exemplo, de uma solução que você tem glicose. Lembrando, composto iônico, então, ele vai dissociar, separando os seus íons, e composto covalente vai manter a fórmula molecular. Então, quando a gente vai falar dessas propriedades coligativas nos solutos iônicos, a gente vai lembrar, né, que o soluto iônico se separa, que nem está aqui o NaCl. Eu vou colocar aqui embaixo a reação, olha só. NaCl quebra em Na+, e Cl-. Então, 1 mol de NaCl, ou 1 molar, né, 1 mol por litro, formaria 1 mol por litro de Na e 1 mol por litro de Cl-. Ou seja, eu teria 2 mol por litro de íons presentes aí na minha solução de NaCl. Além disso, eu posso usar uma coisa chamada fator de Van 't Hoff, porque o número total de partículas vai ser multiplicado por esse fator. Claro, isso quando eu tiver uma solução que não ionize 100% ou que não dissocie 100%. O fator de Van 't Hoff ele é calculado como o total de partículas após a dissociação dividido pelo total de partículas no início. Cuidado! Se você não tiver uma ionização de 100%, você deve somar também as partículas de soluto que não ionizaram. Por exemplo, se eu fosse fazer para o meu NaCl aqui, o meu I seria igual a 2, que é o total depois, dividido por 1, porque é o que eu tinha antes, ionizou 100%, e o fator é 2. Agora, você pode calcular o fator de Van 't Hoff usando a expressão fator de correção de Van 't Hoff é igual a 1 mais alfa vezes Q menos 1, onde alfa é o grau de dissociação, ou o grau de ionização, e Q é a quantidade total de íons, o somatório dos coeficientes estequiométricos, nesse caso, um Na e um Cl, 2. Quando eu for fazer isso, eu vou aplicar esse valor dentro da fórmula, né? Então vamos só trocar de cor aqui, ó. Olha só. I vai ser igual a 1 mais alfa. Bom, o alfa para o NaCl ele é 1, porque dissocia 100%, vezes Q, 2, porque são duas partículas, menos 1. 1 mais 1 é igual a 2. Então, o nosso fator de Van 't Hoff ele é igual a 2. E a gente tem uma solução iônica aí, tanto faz em verde ou em vermelho. É óbvio que a gente pode calcular isso daqui, preferencialmente, né, analisando a noção que a gente tem, então, em relação aos solutos. Até aí, foi tranquilo, né? Agora vamos dar uma olhada no que a gente tem em relação ao fator propriamente dito dentro das propriedades coligativas. Então, quando a gente pensa nas propriedades coligativas, o que nós tínhamos lá? Lembra? Tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e osmometria. As fórmulas de cada uma dessas propriedades, olha elas aparecendo aí, ó, tonos, ébullios, crios e osmometria. Reparem que para todas as fórmulas apareceu um termo novo, o I, que é o nosso fator de Van 't Hoff. Então, quando eu vou levar em conta um soluto iônico, eu coloco o fator de Van 't Hoff. Ah, professor, e se o soluto for molecular? Para solutos moleculares, que não ionizam, ou seja, tiramos os ácidos aí, tá? O fator de Van 't Hoff ele é igual a 1. Então, álcool, açúcar, né, carboidratos de modo geral, sempre o fator de Van 't Hoff é igual a 1. Beleza? Um exemplo para a gente calcular o fator de Van 't Hoff, então, está aqui, ó. Preparou-se uma solução de concentração 0,2 mol por litro de ácido sulfúrico. Nessa solução, o ácido encontra-se 90% ionizado. Determine o fator de correção de Van 't Hoff e a concentração das partículas para esta solução. Vamos lá. Fator de Van 't Hoff. Eu vou lembrar que o ácido sulfúrico se ioniza em 2H+, e o sulfato. Então, se eu tinha um ácido sulfúrico, eu vou ter 2H+, e um sulfato, ou seja, 3 partículas. I é igual a 1 mais Q, quantas partículas? 3, né? Menos 1, que são multiplicados por alfa. Alfa é 90%, ou seja, 0,9, que multiplica 3 menos 1. I é igual a 1 mais 0,9 vezes 2 é 1,8, I é igual a 2,8. E aí eu calculei o fator de correção de Van 't Hoff para essa solução de ácido sulfúrico. Agora, eu quero calcular a concentração das partículas para esta solução. Para a concentração das partículas, eu vou usar a minha reação, vou repetir ela aqui ao lado, ó. Ácido sulfúrico
se dissocia em 2H+, ou ioniza, né? E um sulfato. No início, quanto que reagiu, quanto que formou e quanto é que eu tenho no equilíbrio, para saber o total de partículas que estão na solução. Eu tinha 0,2, 0 e 0. Reage 90%, então 0,2 vezes 0,9. É formado 2H+, ou seja, 2 vezes o quanto reagiu, 0,2, 0,9. E o sulfato é 0,2 vezes 0,9. Agora, no equilíbrio, quanto é que eu tenho de ácido sulfúrico ainda? 0,2 menos 0,18, 0,02. De ácido sulfúrico quebrado, eu formei 0,36. Então, de H+, e 0,18, né, de sulfato. Total de partículas, então, se eu pensar na concentração total, o que eu tenho? Eu tenho 0,02 mais 0,18, que vai dar 0,2, mais 0,36. A concentração total de partículas é 0,56 mol por litro. Beleza? Então, essa seria a nossa concentração total de partículas, levando em conta, né, tanto as partículas que foram formadas, o H+, e o sulfato, e também a partícula que ainda existe, que é o ácido sulfúrico. Fechou, galera? Questão 1 do tetra, bem mais simples. O grau de dissociação aqui é de 100%. Então, eu vou olhar quantos íons cada composto libera e multiplicar pela concentração que eu tenho. Sulfato de cobre, um cobre e um sulfato. Então, 0,2 vezes 2, 0,4 mol por litro. Cloreto de bário, um bário e 3, perdão, total de 3, né? 2 cloretos. Aqui, ó, um bário, 2 cloretos, vai dar 3. Isso vai me dar 0,3. Sulfato de sódio, 2 sódios, um sulfato. 0,05 vezes 3, 0,15. E sacarose, lembra, soluto molecular é 1 vezes 1, 0,1. Aí ele quer saber a incorreta. O ponto de congelação da solução 2 é o mais baixo de todas as soluções estudadas. Estou falando de crioscopia. Quando eu penso na crioscopia, eu vou lembrar que quanto maior a quantidade de soluto, menor a temperatura de congelamento. Quem tem a maior quantidade aqui de partículas é a solução 1. Então a menor temperatura é a da solução 1, de sulfato de cobre, e não a de cloreto de bário. Portanto, item falso, letra A, ele é a nossa resposta aí. Tranquilo? Questão 2. O soro fisiológico e a lágrima são soluções de cloreto de sódio a 0,9% em água, sendo isotônicos, em relação às hemácias e a outros líquidos do organismo. Considerando a densidade absoluta da solução como 1 gramo por ml a 27 graus Celsius, a pressão osmótica do soro fisiológico será aproximadamente. Vou lembrar que pressão osmótica é π, que é igual a molaridade vezes o R vezes o T vezes o fator de Van 't Hoff. Aí eu preciso saber a molaridade, porque π vai ser igual a molaridade vezes 0,082 vezes temperatura 300 vezes fator de Van 't Hoff. Eu estou falando de NaCl. NaCl a gente já falou hoje. NaCl se quebra em Na+, e Cl-. Então, 1 mol gera 2 mols de íons. Tá? Então, o I é 2. Dissocia 100%, porque é um sal perfeitamente solúvel. Preciso da molaridade. Eu lembro que lá em soluções, eu trabalhei com cadete 1000. E também lembro que eu trabalhei com comi muito MM. Como eu quero saber a molaridade? Eu tenho a densidade, eu tenho a porcentagem que me permite achar o título. E eu sei que é o NaCl, que é o cloreto de sódio, ou seja, eu sei a massa molar, olha só, 23 mais 35,5. Então, eu posso calcular a concentração molar. Molaridade vai ser igual a densidade vezes o título vezes 1000 dividido por massa molar. Molaridade vai ser igual a 1 vezes título, 0,009, que é o 9%, vezes 1000, dividido por 58,5. A minha molaridade vai dar igual a 9 por 58,5. A nossa molaridade vai ser igual a 0,8.
0,154, aproximadamente, tá? Dá 1,538, 0,154 mol. Como isso está em 1 litro, mol por litro. Agora eu vou aplicar isso aqui dentro da equação da pressão osmótica. A pressão osmótica vai ser igual a 0,154 vezes 0,082 vezes 300 vezes 2. A pressão osmótica vai ser igual a 0,154 vezes 0,082 vezes 300 vezes 2, isso dá 7,568, ou seja, né, aproximadamente 7,57 atms, e a nossa resposta é a letra C. Tranquilo? Galera, questões 3 e 4 ficam para vocês de tarefa, para a gente conversar aí na segunda-feira, junto com uma lista que vai aparecer para vocês no Estudos na sexta-feira, tá? Até sexta não vai aparecer essa lista, porque eu quero que vocês resolvam os exercícios lá da frente 3, da parte de pHs. Na sexta eu coloco isso aqui para a gente trabalhar na segunda. Forte abraço, muito obrigado e até a próxima.